Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida, você que ouve, você que busca a presença do Senhor todos os dias, você que antes de tomar uma decisão, se coloca na presença, se coloca no altar para adorar e exaltar este Deus maravilhoso, para buscar a resposta na qual somente Ele pode te dar a sabedoria para continuar vencendo as tentações deste mundo. Então, eu louvo ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que tem se rendido aos pés do nosso Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor sobre a sua vida. Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Amados de Deus, nós vamos refletir numa mensagem. Essa mensagem que Paulo vai trazer na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 31. Ele vai falar sobre a ação de graças, ele vai exortar, amém, pessoas que adoram a Deus e não abrem mão por nada neste mundo. E ele vai falar sobre a mensagem da cruz também, glórias ao Senhor Jesus. Ele vai falar da vocação dos santos e dos valores de Cristo, amém. Aqui Paulo ele vai enriquecer o nome do nosso Senhor Jesus, amém. Nessa abertura, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então aqui ele vai falar grandemente ao nosso coração. Então vamos ficar atento a tudo que Paulo vai estar falando aqui nessa mensagem. Essa mensagem ela vai te ajudar a olhar mais para o Senhor Jesus, a olhar para Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, o único que pode todas as coisas, que pode te dar a direção no seu dia a dia. E eu quero deixar o versículo aqui nesse início dessa mensagem, o último versículo que ele vai citar, amém? Antes de começar essa leitura, eu quero citar esse último versículo, que é o encerramento que ele faz neste primeiro capítulo, amém? De primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Fala assim, no versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Então vamos dar início a essa leitura e vamos ver a mensagem que Paulo preparou neste primeiro capítulo. Amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. O título da mensagem vai dizer: Ação de graças. Glória a Deus. Versículo 4 diz assim: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos
confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Versículo 10 diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Glória a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. Versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para
envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluias! Glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus.